Professor, é para botar presente no chat? Não precisa. Depois eu pego na gravação ali. Tá. E quem não puder participar, veja a gravação depois da aula, viu, pessoal? Tá? Então, vamos começar agora aqui, aonde a gente tinha terminado. A gente tinha começado a falar sobre os tipos de estrutura atômica que a gente tem, né? Então, só para relembrar, só um pouquinho aqui, pessoal, aqui. Aqui. Vocês estão vendo a apresentação, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Para a gente recapitular, pessoal, tá? As estruturas dos materiais, elas são, desde a estrutura atômica, que a gente está vendo aqui, estrutura cristalina, macroestrutura, tá? Então, são as estruturas que vão nos importar em materiais de construção mecânica, certo? E a primeira estrutura que a gente estuda é justamente a estrutura atômica, tá? Então, as ligações primárias entre os átomos, pessoal, é o que eu coloquei ali como atividade para vocês. Se vocês entrarem ali no Moodle, pessoal, a atividade 1, ela já está postada. Lembre-se sempre que a gente vai ter 2 atividades para cada trimestre, tá? A atividade 1 está postada e a primeira parte da atividade 1 vocês já podem fazer, tá certo? Que é relativa à estrutura atômica dos materiais. O pessoal que está entrando aqui. Aí. Então, as ligações primárias são importantíssimas porque elas determinam ali propriedades dos materiais. Então, eu tinha mencionado na aula passada ali a questão a diferença do grafite para o carbono, para o diamante, perdão, né? Ambos são materiais feitos unicamente, né? São constituídos unicamente pelo átomo de carbono. Mas a forma com que essas ligações ocorrem, né, vão determinar se esse material vai ser mole, por exemplo, utilizado como lubrificante, que é o caso do grafite, tá? Ou extremamente duro, o material mais duro que se tem, que é o diamante, certo? Então, somente a forma de ligação, e no caso aqui do grafite, eu vou ter ligações ditas sp3, né, ou ligações fortes aqui entre os carbonos, e forças de Van der Waals, né, ou ligações fracas entre as placas ali, né, ou a extensão daquela estrutura hexagonal aqui, né, são ligações muito mais fracas. Essa separação entre aquelas, vamos dizer, placas assim, né, é o que vai fazer com que o material seja muito mole. Nesse outro caso aqui do diamante, não tem uma estrutura extremamente rígida, certo? Então, quais são os tipos de ligações primárias dos materiais, pessoal? Então, a gente vai começar aqui com as ligações iônicas, onde eu tenho uma ligação extremamente forte entre um metal e um não metal. O pessoal está chegando tudo junto aqui. Então, nas ligações iônicas, pessoal, eu vou ter um cátion e um ânion, né? Uma carga negativa e uma carga positiva. Então, eu vou ter a cedência de um elétron, pessoal, por parte daquele átomo que tem uma carga negativa sobrando, entre aspas, né? Eu vou ter uma doação de elétrons, né? E uma recepção, né? O átomo que está com a carga negativa menor vai receber esse elétron. Essa ligação, pessoal, dita não direcional, é extremamente forte, pessoal. E onde que ela ocorre, principalmente nos materiais? Principalmente materiais cerâmicos. Eles possuem ligações iônicas. O que vai nos interessar na parte da ciência dos materiais? É que essas ligações são extremamente fortes, certo? Mas também são localizadas. Então, por exemplo, num cerâmico, né, onde eu tenho uma ligação iônica, eu vou ter toda uma estrutura, muitas vezes estrutura cristalina. Nós já vamos chegar lá, o que é estrutura cristalina, certo? Eu fiz, até estava mostrando o pessoal que chegou um pouco mais cedo, eu fiz já vou propor o trabalho nosso aí, atividade 2, tá? Isso aqui é uma estrutura cristalina. Os materiais cerâmicos também possuem estrutura cristalina, certo?
Porém, as ligações entre os átomos são individualizadas, extremamente fortes. O que quer dizer isso, pessoal? Em termos de propriedade do material. O fato de eu não ter uma nuvem eletrônica, como no caso num metal, né, circundando o centro dos átomos, o fato da ligação ser ali, entre um elétron estar ali entre dois átomos apenas, o que vai acontecer? Vai fazer com que eu tenha impossibilidade dos elétrons estarem viajando na minha estrutura. Ou seja, é um material isolante, é um isolante elétrico, né? Se a gente olhar um transformador, que por acaso, eu acho que algum explodiu aqui hoje de manhã, né? Não sei se foi o transformador, mas deu um estrondo bem grande. Ali, perto do transformador, ali tem materiais isolantes feitos de cerâmico, certo? Além disso, eu tenho um isolamento térmico, pessoal, né? O material cerâmico tem característica por serem bons isolantes térmicos e serem materiais extremamente duros, pessoal, onde eu não consigo conformar. Então, se a gente tentar fazer com tijolo, né, ou com material cerâmico, aquilo que a gente faz com aço, tentar dobrar ele quebra. Por quê? Porque não existe a possibilidade da troca da posição dos átomos. As ligações são únicas, né? Átomo do lado do átomo, ali não é uma nuvem eletrônica que forma uma coesão de átomos. São ligações pontuais. Se eu quebrar elas, eu quebro o material inteiro. Basicamente, é assim que funciona uma ligação iônica nos materiais, tá? Então, tem algumas características esse tipo de ligação. São ligações que proporcionam ao material elevada dureza, certo? Elevado ponto de fusão e ebulição, ou seja, é difícil eu fundir um material cerâmico, eu chegar a transformar esse material em um líquido a partir do acréscimo de temperatura. Isso é fusão, certo? Por isso que materiais cerâmicos, eles são os cadinhos, né? Ou são os recipientes, entre aspas, quando eu vou fazer a fundição de um ferro, de um alumínio. Eu vou esquentar esse material em fornos, né, que são revestidos ali com cerâmicos, certo? Eles aguentam muito mais temperatura que metais. Tá? Então, essa parte dos materiais cerâmicos vocês vão estudar bastante ali no segundo ano. Vocês vão entrar bastante nessa parte de materiais cerâmicos, certo? Então, os materiais menos eletronegativos vão ceder elétrons para os cátions, né? E os mais eletronegativos vão receber os elétrons, né? Ligações covalentes, pessoal. O que seriam as ligações covalentes dos metais, dos materiais, pessoal, perdão. Em vez de eu ceder o elétron, eu vou compartilhar esse elétron, né? Então, para eu ter a ligação química ali, por exemplo, do carbono e hidrogênio, eu vou compartilhar elétrons, fazendo com que eu tenha uma ligação química. Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa, pessoal. Na verdade, a diferença entre ligação covalente e iônica, ela é muito sutil. Não existe uma ligação 100% iônica ou 100% covalente, vamos dizer assim. Existe uma fração covalente e uma fração iônica, porque sempre o elétron vai estar voltando aqui, no caso, para o átomo que está cedendo, vamos dizer assim, né? Então, você vai ter ou o elétron vai ficar mais com um átomo e menos com o outro, e vai ser mais iônica, ou ela vai ser mais compartilhada. Então, na verdade, pessoal, existe uma fração iônico-covalente. Quando eu tenho muito mais compartilhamento do elétron, vamos dizer assim, eu digo que são ligações covalentes. E quais são as propriedades dessas ligações? Muito próxima das ligações iônicas, certo? Eu vou ter uma ligação extremamente forte também, apesar de ser uma ligação direcional, tá? Uma ligação extremamente forte, e ela é característica de materiais poliméricos em parte dos polímeros, né? E nem todo polímero vai ser ligação covalente. A parte dele eu vou ter forças de Van der Waals. A gente vai ver, vocês vão ver também muito isso lá em materiais poliméricos, certo? Então, um exemplo de material que tem ligações covalentes, né, onde eu tenho um compartilhamento de elétrons, é o diamante, no caso. Então, o diamante também tem ligações covalentes,
Só que em toda a estrutura é ligações covalentes, certo? E torna o material extremamente duro, tá? Elevado ponto de fusão também. Então, o ponto de fusão do diamante é 3.550 graus. Isso é 2.000 graus acima do aço. Tá? O aço mais puro que eu tenho, com menos carbono, ele vai se fundir a 1.550 graus. E no caso do diamante é 2.000 graus acima disso, certo? É um material extremamente duro, resistente e com alto ponto de fusão, com ligações covalentes, tá? Como eu estava dizendo, tem a fração covalente, fração iônica, então você não tem 100% uma coisa ou 100% outra, tá? Então você tem aqui uma coisa chamada fração iônica, fração covalente. Então você diz que ela é mais iônica, né? Em certas circunstâncias onde você tem mais doação, o elétron fica mais com um dos elementos, ou quando é mais compartilhado, ela é mais covalente, vamos dizer assim, tá? Pessoal, ligação que mais vai nos interessar para materiais de construção mecânica 1, certo? Ligações metálicas. Como é que funcionam as ligações metálicas? Todo átomo, pessoal, ele é composto de um núcleo feito de prótons e nêutrons. Os prótons são positivos, os nêutrons são neutros, né? E o que dá o equilíbrio eletrônico do meu material, para que o material não fique nem positivo nem negativo, vamos dizer assim? São os elétrons, né? Só que nesse caso aqui, os elétrons eles estão espalhados no corpo do material, né? Estão dispersos na estrutura inteira do material, fazendo uma espécie de coesão, né? Às vezes eu cito o exemplo para a gurizada ali como se fosse a força, para quem gosta de Guerra nas Estrelas, né? Eu formo uma coesão desse material, então todos esses elétrons estão completamente dispersos na estrutura, certo? E os meus prótons e nêutrons, representados por esse vermelhinho aqui, né? É apenas uma esfera, mas vocês vejam ali os prótons e nêutrons juntos aqui, e os azuisinhos aqui, os elétrons, né? Tudo isso está formando uma coesão. Só que isso, pessoal, vai proporcionar algumas características para os materiais metálicos que a gente vai estudar a fundo agora, né? Vai começar a estudar bastante aqui a parte dos materiais metálicos, que somente os metais vão ter, em comparação, por exemplo, com materiais cerâmicos, né? Materiais poliméricos é um caso à parte, porque você pode ter polímeros de diversas características, né? Desde um polímero muito mole, por exemplo, plástico supermercado, a gente pega, estica ele é muito macio, vamos dizer assim, né? Eu aqueço ele se desfaz muito facilmente, com polímeros mais resistentes, como baquelite, por exemplo, que é o interruptor, por exemplo. Interruptores muitas vezes são disjuntores, né? Perdão, são feitos de um plástico muito duro, parece ali um cerâmico até. Então, polímeros vão deixar um pouquinho à parte, vocês vão ver lá com o professor Vitor no ano que vem. Materiais cerâmicos e metálicos, aí já é um pouco mais legal de comparar uma coisa com a outra. O que é um material metálico, pessoal? Então, quais são as características aqui do material metálico? Primeiro, ele possui uma estrutura cristalina. Pode isso, professor? Pode. Então, um material metálico, ele é um cristal? Vou lançar a pergunta para vocês. Um metal é um cristal, pessoal? E o vidro é um cristal? Sim ou não? O vidro eu não tenho certeza. De que? Que ele é um cristal ou não é um cristal? De que ele é um cristal, eu não tenho certeza daí. Tá. E o metal? É um material metálico? Metal eu também acho que não. Não. Eu acho que não. Vou dar fazer uma surpresa para vocês, então, pessoal. O vidro não é um cristal, ele é um amorfo. Ele é uma mistureba de coisas, pessoal. Tá? Ele não apresenta uma estrutura cristalina, que é o que a gente vai ver logo em seguida. Tá? E o metal, né, especificamente o aço, ele é sim um cristal. Vocês vão ver, o metal é um cristal, né? Na verdade, um policristal. Ele apresenta uma estrutura cristalina. A gente vai ver o que é isso, pessoal, tá? Mas pegando aqui a minha estrutura cristalina do meu metal, por que estrutura cristalina? Porque eu tenho uma repetição da posição dos átomos, certo?
Eu tenho um ordenamento desses átomos. Então, imaginemos aqui, vamos imaginar aqui os nossos prótons e nêutrons e os elétrons. Isso tudo está em um equilíbrio. Meus elétrons estão flutuando como se fosse um mar eletrônico. Se eu retirar um elétron de um canto do meu metal, o que vai acontecer, pessoal? Todo o sistema vai ficar desbalanceado e esse átomo aqui, desse canto, vai sentir a falta desse elétron aqui. Eu tirei um elétron aqui, vai ter uma corrente eletrônica, os elétrons vão tentar correr para cá para compensar a falta desse elétron. Se eu tirar mais um, vai ter outro desbalanceamento. Isso é condução elétrica, né? Ou condução de eletricidade. Então, materiais metálicos são bons condutores de eletricidade. Vejam, pessoal, isso não acontece em materiais cerâmicos. Material cerâmico, não sei se tem uma estrutura mais didática aqui, né? Aqui é o cloreto de sódio, né? O sal não é tão elucidativo, vamos dizer assim, né? Mas um material cerâmico onde eu vou ter prótons e nêutrons, uma carga, ânions e cátions, perdão, eu tirar um elétron aqui, essa ligação aqui que vai sentir entre o cátion e o ânion, né? Mas o resto não vai sentir. Então vai estragar essa ligação aqui, mas o resto não vai estar nem aí, né? Então não tem uma condução eletrônica tão acentuada como nos metais. Então, materiais metálicos, pessoal, eles possuem ligações, a possibilidade de condução elétrica. Então, são condutores. Materiais cerâmicos são isolantes. Olha aí as propriedades dos materiais relacionadas à estrutura atômica. Além disso, pessoal, se eu não tenho ligações aqui entre, vamos pensar esse átomo aqui, ó, vocês estão vendo com o meu mouse, e esse outro átomo aqui, tá? Eu não tenho uma ligação direta entre os dois, eu tenho uma nuvem eletrônica causando a coesão da coisa toda. Aqui também não, e aqui também não. Então, eu consigo deslocar um plano inteiro e deixar outros parados. E o material não vai perder propriedades com relação a isso. Ele não vai quebrar, né? Professor, tem material metálico, se eu endurecer, ele quebra. Claro que sim, a gente vai... Por isso que principalmente aços, né? A gente pode modificar a estrutura cristalina dele a ponto de ficar extremamente rígido. Mas vamos pensar aqui um aço que está recosido, por exemplo, ele está uma situação ali, se eu empurrar esses dois planos, por exemplo, aqui para cá e deixar esses dois parados, o que vai acontecer? Eu vou ter uma movimentação de átomos sem perder propriedades mecânicas, certo? Ou seja, eu vou ter deformação plástica nos meus metais, certo? É possível eu trocar a forma de um metal, ou alterar a forma de um metal, sem quebrar ele. Ou seja, isso a gente chama de maleabilidade que a gente vai ter nos metais, certo? O pessoal que está chegando adiantado aí para a quarta que vem. Bem-vindos. Tá tranquilo por enquanto aqui, pessoal? Dúvidas? Por enquanto, tranquilo. Então tá, pessoal. Oi. Tá. Nada. Pode falar, cara. Tranquilo. Professor, eu... Pode falar, Henrique. Não. Já foi. Professor, eu tava por internet, eu consegui entrar só agora, tá? Tranquilo, cara, tranquilo. Tá, tem um pessoal aí que... Eu tava te dizendo, fiz essa brincadeira aí que chegaram adiantado para a semana que vem, né? Mas eu quase não consegui dar aula hoje, viu, pessoal? Tava sem luz aí até pouco tempo atrás, eu tava guardando um pouquinho de carga do celular aí para mandar um WhatsApp para vocês. A gente vai ter que fazer uma aula maior na semana que vem, porque eu tinha pouca bateria e eu não ia conseguir nem rotear muito tempo ali a nossa aula. Mas no fim acabou voltando aí. Então, tranquilo, tá, pessoal? Só para a gente dar uma descontraída mesmo. Tá? Então, isso aqui seria o resumo das ligações metálicas, né? São ligações... Entre as ligações fortes, eu tenho 3 tipos de ligações principais ou ligações fortes. A gente chama de ligações fortes também, pessoal, tá? São as ligações iônicas, covalentes e metálicas.
em ordem, pessoal, a mais forte de todas é, de fato, a iônica. Segunda mais forte, a covalente. Terceira mais forte, a metálica. A metálica é a mais fraca entre as mais fortes, tá? Só para deixar bem explicado isso. Então, tem uma série de características aqui nas ligações metálicas que vão fazer com que esse tipo de ligação seja extremamente especial na metalurgia, né? E no nosso caso aqui, pessoal, que a gente vai trabalhar bastante com metais em materiais de construção mecânica 1, extremamente especiais, né? Então, aqui tem essa explicação que eu dei aqui, tá colocada de maneira de texto, tá? Depois, se quiserem dar uma olhada para vocês estudarem, certo? Ligações secundárias, pessoal. O que são ligações secundárias? Também ditas muitas vezes sobras de ligações, né? Então, as ligações secundárias existem em todos os átomos ou moléculas. Contudo, ela fica mais evidente nos gases inertes e moléculas com ligação covalente, onde você tem um desbalanceio elétrico ali entre as ligações. Então, uma delas é a chamada forças de Van der Waals, certo? E lá pelo ano 2000, 2001, cientistas descobriram que as lagartixas, né, elas não sobem nas paredes, por exemplo, por causa de ventosas que tem na mão ali, nas patinhas delas, né? Não é exatamente ventosas, são forças de Van der Waals, né, que são presentes nas patinhas e fazem uma ligação ali com a parede ou com alguma superfície. E essas forças, apesar de ser muito pequenas, né, como a patinha dela é extremamente rugosa, então tem muita área ali, como se fosse um radiador, tem muita área, são 5 vezes 4, né? 5, isso, né? 5 vezes 4, mais a palma da patinha dela. Essas forças somadas todas são suficientes, são mais fortes que o peso da lagartixa, tá? Então também são forças. Outra seria um ponte de hidrogênio, vamos resumir, seria um desbalanceio das forças que você tem nas moléculas, né? E aí você tem uma sobra de ligação que faz a coesão, por exemplo, ali, no caso da água, certo? Então são as ligações chamadas ligações fracas. Ocorrem aonde, pessoal, essas ligações aqui? Elas ocorrem primordialmente, né? No caso materiais ali, o exemplo que eu citei é no caso do grafite e do diamante. No caso do grafite ocorre aqui, onde é que tem essas ligações? Espera aí. Que eu tinha falado antes. Epa. Aqui, né? Seriam essas ligações aqui entre os meus hexágonos do meu grafite, né? As ligações fortes vão estar dentro dos hexágonos e as ligações fracas vão estar aqui, tá? Pessoal, o que a gente vai começar a estudar a partir de agora? Estrutura cristalina dos materiais, tá? Agora a coisa começa a ficar um pouco mais voltada ali para a metalurgia. Deixa eu parar a apresentação. Vou colocar aqui. Então, já tinha dado a deixa para vocês, pessoal, né? Já tinha dado a deixa para vocês ali com relação a o metal ser um cristal. Então, estruturas que eu tenho em um material, pessoal, né? Eu acho que acabei esquecendo de falar de microestrutura, que é uma das mais importantes só, né? Estrutura atômica é o que a gente tá vendo, a gente viu ali uma introdução de estrutura atômica. A gente vai revisitar quando for necessário essa parte da estrutura atômica e a gente vai estudar bastante agora a tal da estrutura cristalina dos materiais, tá? Principalmente aqui no primeiro trimestre, a gente vai estudar a estrutura cristalina. Segundo trimestre, a gente vai estudar microestrutura, tá? Macroestrutura seria a geometria da minha peça, seria a geometria do meu material que eu vou ter depois, tá? Todas as estruturas são fundamentais, pessoal. Então, por exemplo, se eu erro a composição química de um material, eu quero fazer um aço com baixo carbono e eu errei ali na composição, na carga
do meu aço ali, né? Eu errei na retirada da quantidade de carbono dele, eu vou ter um erro na composição química, ou seja, eu vou ter um erro na estrutura atômica. Então, a composição química está errada. A estrutura cristalina, por outro lado, é extremamente importante também, pessoal. Então, por exemplo, se todo o resto estiver certo, a estrutura atômica de um material está igual. Por incrível que pareça, eu consigo ter uma microestrutura parecida e a estrutura cristalina estiver fora do padrão, eu vou ter problemas muito sérios. Tá? Então, por exemplo, dá um exemplo aí, professor. Um aço 8620 microfundido com tamanho de grão, tá? Vocês não são obrigados a saber disso, mas tamanho de grão 6/8. Tá? O aço 8620 conformado com tamanho de grão 6/8. Então, a estrutura atômica dele está igual, a microestrutura está igual, a forma dele foi usinado do mesmo tamanho. Mas o fato dele ser microfundido ou ser forjado vai alterar a estrutura cristalina dele. E um material, pessoal, vai ser, com certeza, muito mais frágil do que o outro. Certo? Então, todas as estruturas são fundamentais, pessoal. E o foco da ciência dos materiais é basicamente estudar aqui estrutura cristalina e microestrutura, tendo uma base de estrutura atômica e, claro, sabendo para onde eu vou aplicar esse material. Tá? Estou apresentando um primeiro gráfico para vocês aqui, pessoal. Ele chama-se tensão-deformação. Tá? A gente vai ver na sequência da disciplina mais adiante, mas é importante a gente pelo menos saber como que ele funciona. Né? Esse eixo aqui, chamado eixo das ordenadas, o eixo Y, ele é o eixo da tensão. E esse eixo aqui é o eixo da deformação. Eles têm esse símbolo aqui, pessoal, que pode assustar num primeiro momento. Mas o que ele quer dizer aqui, pessoal? Deixa eu colocar aqui caixa de texto. Tensão nada mais é do que força sobre área. Tá? É a força dividida pela área. Por que tensão, pessoal? Porque, como eu quero estudar o material em si, eu tenho que considerar o tamanho dele. Então, não adianta eu pegar um material muito... Eu quero saber se o material é frágil ou se ele é resistente. Vou fazer um ensaio de tração para determinar aqui essa curva, né? Eu pego um material muito frágil, por exemplo, pego uma bitola muito grande dele, ele vai resistir bastante, né? Porque ele é robusto. Então, eu tenho que deixar sempre com o mesmo tamanho para poder testar diferentes materiais, certo? Seria mais ou menos essa a ideia da tensão. Quando eu coloco tensão aqui, eu sempre vou estar dividindo a força que eu vou aplicar pela área da superfície, tá? E a deformação é a deformação, quanto eu vou conseguir deformar o material, tá? Então, não se preocupem tanto com isso, a gente vai ver essa curva aqui muitas e muitas vezes. Eu vou explicar com detalhes em uma aula específica, um ensaio de tração, como é que funciona esse ensaio, tudo bonitinho. Mas eu só quero mostrar para vocês aqui as diferenças entre os materiais, né? Então, se um material cerâmico, por exemplo, eu tenho que aplicar bastante força nele e ele se deforma muito pouco, né? E bruscamente ele rompe, ele não vai se deformar muito para a quantidade de tensão que eu vou aplicar. E materiais metálicos, pessoal, dependendo do que eu fizer no mesmo material, ele muda completamente as propriedades mecânicas dele. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um aço que ele está no estado padrão dele ali, eu não vou entrar em assuntos muito complexos nesse momento, tá? Mas eventualmente alguém já sabe ali que um aço normalizado, o que é um aço normalizado? Um aço que veio lá da usina, né? Um aço que foi comprado ali, né, numa empresa que vende aço. Né? E está ali no estado padrão dele e está numa certa situação. Se eu fizer um ensaio dele, nesse material, ele vai dar uma resposta. Se eu fizer um tratamento térmico nesse aço, ele vai mudar completamente a resposta que ele vai dar no mesmo ensaio. Tá? Isso tem a ver ali com a estrutura cristalina e microestrutura do material. O que é um cristal, pessoal? A gente vai começar a entrar agora em estrutura cristalina. O que são cristais? Alguém tem alguma ideia do que é cristal? Agora tem uma colinha ali na apresentação.
que são materiais cristalinos? Assim, ó, pessoal, se eu estiver falando muito rápido, estiver um pouco confusa a matéria, por favor, parem, tá? Ó, professor, eu não entendi tal coisa, vamos devagarinho. Eu acho que há materiais duros o suficiente para ser o mais difícil de quebrar. Materiais cristalinos. Acertei? Não tanto assim, cara, mas a gente tem materiais cristalinos, são duros também. Eu consigo provocar bastante dureza no material cristalino. Seria um material que tem uma fórmula de conjunto dos átomos, assim? Opa, aí já estamos chegando mais perto aí, cara. É por aí. Íons. Oi? Moléculas. Não estou ouvindo tão bem, Érica. Peraí, eu vou... São conjuntos de átomos bem distribuídos e uniformes, talvez. Olha, Marcela, por Ah, aí. eu acho que é algo que nem o professor Edmilson estava explicando do chumbo, que ele não deixa passar a radiação por ter bastante átomos, ter menos espaço. Seria algo assim, tipo, mais padronizado? Aí que tá, a palavra certa falou é essa aí mesmo, padronização, né? Seria algo mais conjunto, né? No caso do chumbo, ele é extremamente denso, né? Por isso que não deixa passar a radiação ali. Aí, o professor Edmilson, ele vai a fundo com vocês nisso aí, né? O professor Edmilson é show de bola. Mas o que eu tenho no chumbo, eu também vou ter no aço, vou ter no alumínio. Olha aqui, ó, exatamente o que o Marcelo que falou, o Vitor, é organização. A palavra-chave seria organização. Então, um cristal, ele é organizado. Ou padronizado. Eu tenho aqui a posição dos átomos se repetindo numa distância correta, por um longo alcance. O que é esse longo alcance? É longo alcance, pessoal. Tá? Quando a gente está falando de átomos, é uma coisa tão pequena que, para que eu tenha um cristal, eu tenho que ter uma repetição muito grande aqui de um ordenamento padrão aqui desses átomos. Então, a distância desse átomo para esse é a mesma da distância desse para esse. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Que é igual a esse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo aqui. Então, o que acontece num cristal, pessoal? Se eu olhar uma partezinha do cristal, é como se eu olhasse o material inteiro. Isso é uma estrutura cristalina, é uma estrutura que se repete, né? Os vizinhos que eu vou ter, ou a distância entre os vizinhos que eu vou ter, vai ser padrão. O ângulo entre os átomos vai ser padrão. Então, se eu olhar uma parte do material, é como se eu olhasse o material inteiro. Isso, por exemplo, a parte de análise de materiais, né, é uma grande vantagem para materiais cristalinos, né? Quando eu estudo materiais cristalinos, é muito fácil eu determinar que tipo de fase eu tenho no material inteiro, apenas analisando esses primeiros átomos que eu tenho aqui na superfície, né? Que técnica é essa? Por exemplo, difração de raio-x, né? Difração de raio-x vai pegar essas distâncias interatômicas e dizer, olha, por essas distâncias que eu tenho aqui, esse material aqui é tal, certo? Eu não vou entrar no detalhe da difração de raio-x agora, tá? Mas o distanciamento atômico pode determinar que material que eu tenho. Então, se eu vi ali na difração de raio-x que esses átomos têm certa distância e tal, e que ele é um cristal, opa, então esse material eu consigo identificar ele. Já um material amorfo, ele não tem uma repetição de longo alcance. Ele é totalmente desordenado. Vocês vejam aqui, né? Eles têm uma ordem, ou melhor, ordem de curto alcance. Eu posso até ter uma ordem, mas ela é muito pequena. O material já toma outro formato, se eu olhar essa parte aqui, eu não enxergo o resto, né? Eu não consigo prever o resto do material. E um exemplo disso é o vidro. Então, um material amorfo, certo? Outro exemplo disso seria, por exemplo, filmes de DLC. No meu doutorado que eu trabalhei, né? DLC é uma mistura de grafite e diamante, por isso que eu estava falando ali de grafite e diamante, dando um exemplo, mas são dois cristais, né? São dois cristais, tanto o grafite como o diamante. Porém, se eu tiver uma mistura muito grande ali entre uma estrutura e outra, acabo tendo um amorfo.
o que acaba dificultando, inclusive, as análises, né? Eu não consigo medir ou determinar um filme amorfo, por exemplo, por difração de raio-x, por técnicas que eu usaria para determinar, vamos dizer assim, ou caracterizar um material cristalino. Tá? Então, o material amorfo é aquele que não vai apresentar uma ordem de longo alcance, ele vai ser um desordenamento. E uma situação extrema, um material sem ordenamento nenhum, seria um gás, né? Onde os átomos aqui estão passando de um lado para outro. Tranquilo, pessoal? É simples assim, tá? Não é tão... É tão simples quanto, mas vocês podem estar me interrompendo qualquer hora aí, tá? Outros exemplos, pessoal, material sem ordem, né? Material polimérico. Só para dar uma pincelada para vocês. Materiais poliméricos, a gente vai estudar bastante materiais de construção mecânica 2. Mas imaginem vocês um prato, uma panela cheia de macarrão dentro, tá? Isso aí seria um material polimérico. Seria, vocês estão olhando ali o que seria um plástico, né? Na microestrutura. Então, são macromoléculas. E nessas moléculas, né, como se fosse um macarrão, né? Esse macarrão tem ligações fortes, mas é um monte delas num emaranhado. E entre um macarrão e outro, imagina que vocês não botaram muito óleo ali naquele macarrão, ele fica grudado, mas ele se separa um pouquinho, né? Entre os macarrões eu tenho ligações fracas. Por isso que se eu aqueço um polímero que não tem, a gente chama de ligações cruzadas, ele se desfaz, né, muito facilmente. Então, só para dar uma pincelada para vocês, materiais poliméricos, os mais básicos, vamos dizer assim, eles são assim, né, como se fossem várias fibras de macarrão ali unidas, seria mais ou menos isso. Né? Materiais amorfos, no caso o vidro, né, o óxido de silício é o que faz, será a base do meu material vítreo, né? Então, um material que não tem ordenamento, um ordenamento de curto alcance, certo? Então, serão materiais amorfos. E o foco do nosso estudo, materiais cristalinos, pessoal. Material cristalino é aquele material que apresenta uma rede cristalina. Ou seja, se vocês olharem o que a gente chama de célula unitária, ou o menor pedaço possível da minha rede cristalina que representa o todo, vocês olham o todo também, tá? Eu fiz aqui, pessoal, mais uma vez, fiz uma estrutura cristalina que por acaso é a mesma ali da que está no slide. Eu fiz ontem ele. Essa vai ser uma proposta aí para atividade 2 para vocês, tá? Vocês fazerem, vou sortear o nome de vocês ali, vou passar uma estrutura cristalina e vocês vão atrás disso aqui para poder fazer, tá? Vou deixar como uma atividade alternativa para quem não quiser fazer, não quiser gastar daqui a pouco, né? Eu gastei mais ou menos R$10 aqui, pessoal, tá? Mas eventualmente fica uma sugestão, porque vocês fazendo isso aqui, vocês vão realmente aprender e ver na prática ali como que funciona, pessoal, e depois dá para quando a gente for estudar materiais metálicos e transformações que você tem em um aço, por exemplo, vocês vão ver muito facilmente como que funciona o processo de têmpera, né? Como que funciona o processo de normalização, enfim. Fica muito fácil ver que em uma estrutura tu tem vazios muito grandes dentro, outras não tem tanto, certo? Então, uma sugestão interessante aí. Normalmente faço com meus alunos aí de materiais de construção mecânica 1, né? No caso lá em Rio Grande, né, tecnologia mecânica. Pessoal, rede cristalina, então, é isso aqui. Eu tenho uma rede, né, de um material que está se repetindo em termos de distância, em termos de ângulos, certo? E uma estrutura tridimensional, né? Nosso mundo tridimensional que a gente tem. Tá? Então, um cristal, pessoal, uma estrutura cristalina, sem ser muito redundante, né? É uma estrutura que se repete ordenadamente. Então, vou ter uma ordem de espaço, de distância entre átomos, um ângulo correto entre os átomos, certo? O que eu tenho aqui, na verdade, é o que a gente chama de célula unitária, ou seja, o meu material ele vai ser uma repetição disso aqui para o todo, tá? Tranquilo aí, pessoal?
Tranquilo, tranquilo. Sim, sim. Beleza. Então, a rede cristalina é formada por um arranjo repetitivo de átomos, tá? Que é o que a gente chama de rede, perdão, né? Conjunto de pontos espaciais que possuem vizinhança idêntica, tá? E aí tem alguns conceitos aqui da minha rede cristalina. O que na rede, o que faz o material ser um cristal, né? Simetria entre os vizinhos, ou seja, eu tenho que ter uma distância padrão aqui. Então aqui tem um Azinho, um A minúsculo, perdão, tá? Esse A minúsculo, ele chama-se parâmetro de rede. Tá? O parâmetro de rede, ele é a distância do centro de um átomo até o centro do átomo vizinho. Então, se eu tenho um cristal, eu tenho um parâmetro de rede, ou seja, eu vou ter a distância do centro desse até o centro desse igual à distância do centro desse até o do outro. E assim sucessivamente. Todos eles vão ser representados pela letra minúscula A, né, que é o que a gente chama de parâmetro de rede. Tenho simetria entre vizinhos e ângulos constantes entre as arestas. Então, as arestas, ou seja, as laterais aqui, que seriam a representação, que seria uma ligação química, que a gente já viu que no metal não é uma ligação entre esses dois átomos aqui, né? É uma ligação feita através de uma nuvem eletrônica, mas os ângulos aqui vão se manter constantes. Então, nesse caso aqui, nesse tipo de estrutura, eu vou ter ângulos de 90 graus. Tá? Então, essas três coisas definem um cristal. Tem que ter ângulos constantes entre as arestas, eu tenho que ter um parâmetro de rede, ou seja, a distância do centro dos átomos até o centro de outro átomo, então a gente padroniza o centro do átomo, né? E uma simetria de vizinhos para que eu tenha uma rede cristalina. Tá? Então, isso aqui é o que eu tenho dentro de um metal. O que é uma célula unitária, pessoal? É a unidade estrutural básica ou a menor subdivisão da rede cristalina que retém as características de toda a rede. Então, eu fiz aqui uma célula unitária para vocês. Isso aqui é uma célula unitária, né? De uma estrutura chamada cúbica de face centrada, certo? Então, essa estrutura aqui, a menor subdivisão que eu posso ter é isso aqui, certo? São um átomo em cada face, né? E 4 átomos em cada vértice. Na verdade, pessoal, a gente vai ver assim, ó, que a célula unitária, né, ela é cortada aqui, ó. Então, eu vou ter nessa célula cúbica de face centrada, eu vou cortar no centro dos átomos aqui, né, e nas faces dos átomos que estão nas faces. Tá? Nas faces, eu vou deixar meio átomo os átomos que estão na face. Isso aqui seria a célula unitária do meu sistema cristalino, que eu já estou adiantando para vocês aqui, cúbico de face centrada, esse cara aqui. Tá? Dá um exemplo de onde isso existe, professor. Por exemplo, aço inoxidável austenítico. Tá? Ou quando eu aqueço o aço até, dependendo do tipo de aço, mas vamos colocar aí para a maioria deles, 900 graus. Quando eu aqueço um aço a 900 graus, ele fica com essa estrutura aqui. Tá? Então, a célula unitária define a rede cristalina em virtude da geometria e posição dos átomos, tá? E eu vou ter ângulos específicos, né? Então, eu vou ter o tamanho de aresta e ângulos. Então, nesse caso aqui, o sistema cúbico, né? Eu vou ter A e A, ou seja, a distância do centro dos átomos vai se manter constante, mas nem sempre vai ser tão bonitinho assim. Eventualmente, eu posso ter diferentes distâncias aqui, né? Então, eu tenho essa distância do centro desse átomo para esse, diferente desse para esse, diferente para esse. Professor, mas então ele continua sendo um cristal? Continua sendo um cristal, porque isso aqui vai se repetir para o resto, certo? E pode se tornar bastante complexo, como, por exemplo, ter ângulos inclinados aqui, e esses ângulos inclinados se repetirem em toda a estrutura. Também tem um cristal, tá? É uma estrutura mais complexa, mas eu tenho a repetição aqui ocorrendo, certo? Qual é a boa notícia, pessoal? A boa notícia é que para nós, né, não é
um curso superior de ciências dos materiais, de maneira nenhuma. Para nós, pessoal, e graças a Deus, principalmente no nosso aço, né, a gente vai trabalhar com estrutura cúbica. Tá? Então, o aço ele tem estrutura cúbica de corpo centrado e de face centrado. Então, facilita bastante aí para nós, embora, pessoal, saibam que existem outros tipos de estruturas cristalinas, tá? Então, só para falar para vocês sobre os sistemas cristalinos e as redes de Bravais, tá? Então, quais são as estruturas cristalinas e sistemas? São 7 sistemas cristalinos que eu tenho, tá? Sistema cúbico, sistema tetragonal, ortorrômico, monoclínico, triclínico, romboédrico e hexagonal. Então, isso aqui são estruturas, ou sistemas cristalinos, tá? O que vai acontecer, pessoal? Dentro do sistema cristalino, eu vou ter variações. Então, por exemplo, sistema cúbico, ele pode ser o cúbico simples, que não vai ocorrer aí em metais. Então, vai ocorrer ali, por exemplo, sal é um sistema cúbico simples. Então, bonitinho assim, sendo um sistema cúbico simples, não vai ocorrer ali para nós. E o que vai ocorrer principalmente no caso dos aços? Cúbico de corpo centrado e cúbico de face centrada. Então, face centrada está aqui, corpo centrado não cheguei a fazer, tá? E também acontece muito, no caso dos aços, esse tetragonal de corpo centrado aqui, tá? Seria isso aqui esticado. Então, com uma das arestas aqui maior que as outras duas. Tá? Então, isso aqui é uma aresta, isso aqui é uma aresta, isso aqui é outra aresta mais esticada. Só para dar um exemplo para vocês, pessoal. Aço que eu comprei lá na empresa que está me vendendo barra de aço. Normalmente vai estar assim, o aço comum, né? Aço carbono comum, vai estar assim. Aqueci o aço para temperar. Quando ele tiver alta temperatura, vai estar assim, ó. Joguei a peça na salmoura no óleo. Vai ficar assim, ó, extremamente duro e com essa estrutura aqui. Então, um resumão do resumão do resumão para vocês. Basicamente, pessoal, o que a gente vai acabar estudando, vamos ficar basicamente nessas 3 aqui. Sistema cúbico e sistema tetragonal. Pode falar, cara. O Henrique Agat acabou de avisar nós que na internet dele caiu e o 3G dele é fraco e não consegue entrar na reunião. Tranquilo, cara, tá? Eu vou botar essa gravação aí o quanto antes, tá, pessoal? E demora um pouquinho, depois que eu termino a gravação, demora um pouquinho até, principalmente a gravação um pouco mais longa, demora um pouquinho para aparecer no meu e-mail, ali aparecer no Drive. Mas então logo apareça, eu já coloco ali. Acho que a Luísa quer falar, Luísa. Sim, professor, quando você for colocar a gravação no Moodle, o senhor pode pôr no YouTube? No YouTube? É que daí a gente pode assistir na velocidade 2. Ficaria mais fácil pra gente. Eu vou tentar ver isso, viu, Luísa? Não vou prometer, não, tá? Tudo bem. Se não conseguir, também tudo certo. Só mas eu vou tentar ver se eu consigo criar uma continha no YouTube ali, ver o que eu consigo fazer, tá? Tá bom. Obrigada. Capaz. Pessoal, vamos começar a calcular um pouquinho algumas coisas agora aqui, tá? A célula unitária, pessoal, vai ser a menor representação da minha rede cristalina inteira, né? Só que o detalhe é o seguinte, pessoal. Se ela é a menor representação possível, não é exatamente isso aqui. Vai ser isso aqui cortado ao meio ali. Vai ser a menor representação mesmo. Então, em uma célula unitária, os átomos que vão estar nos vértices, eles vão ser cortados em 8 pedaços. Inteiro para nossos cálculos que a gente vai fazer agora. Tá? É como se eu pegasse uma laranja, cortasse na metade, cortasse de novo e cortasse novamente. Vou ter 1/8 de átomo dentro da célula unitária. Os átomos que estão nos vértices vão contar como 1/8 em volume. Né? E os átomos que estão nas faces vão contar como metade. Né? Então, vamos pegar aqui um exemplo, sistema cúbico simples. Em modo apresentação, consigo fazer esse exercício, mas eu não consigo apresentar para vocês aqui, fica travando realmente os slides. Né? Quantos átomos eu vou ter na minha célula unitária de um sistema cúbico simples?
Então vejam aqui, eu vou ter 1/8 no vértice, 1/8 no outro vértice, 1/8 no outro vértice, 1/8 no outro vértice. Ou seja, se eu somar 1/8 vezes 8, porque eu tenho 8 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá atrás. 8 vezes 1/8, corta, corta, um átomo. Todos 1/8 vezes 8 vai formar um átomo, certo? E no sistema cúbico de corpo centrado, vocês conseguem ver que eu vou ter 2 átomos? Tranquilo, né? Sim. Sim, porque tem um centro. Exatamente, eu no tenho um centro. átomo no centro inteiro, mais 1/8 em cada vértice. Somar 1/8 em cada vértice vezes 8, né? Eu vou ter um átomo mais um no centro, 2 átomos. Então, na prática, pessoal, eu vou ter essa estrutura cristalina aqui, né? Cúbico de corpo centrado, que eu vou pedir que eu vou designar que alguns façam aqui e depois postem a foto, né, da estrutura cristalina. E o cúbico de face centrada, que é esse aqui que eu tenho, pessoal. Esse aqui que eu tenho na mão é o cúbico de face centrada, só que, claro, cortado, né, conforme a estrutura cristalina. Se eu pegar isso aqui vai ser um pouquinho mais difícil, né? Cortasse ele no centro dos átomos das faces que estão na periferia, eu teria exatamente isso aqui, né? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 8 vezes 1/8, mais 6 faces, né? Eu tenho 6 faces em um cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes meio, porque eu tenho metade da laranja aqui nas faces. Metade da laranja vezes 6. Ou seja, só faces eu vou ter 3 átomos. Mais um átomo, porque eu vou ter um átomo em cada vértice. Então, o total de átomos no sistema cúbico de face centrada vão ser 4 átomos. Tá? Então, resumindo aqui, estruturas cristalinas, tá, pessoal? Cúbico de face centrada, cúbico de corpo centrado, esses dois muito importantes na metalurgia. Cúbico simples, né? Que não ocorre tantas vezes. Não sei se vocês, pessoal, acho que vocês são de outra geração já. Imagino que a gurizada aí não joga bolita, né? Na minha época o pessoal jogava bastante aqui, né? Se vocês pegarem um pote de bolita e tentarem colocar ali, vocês vão ver que elas não vão se empacotar tudo bonitinho uma em cima da outra. Elas vão tentar se empacotar de uma maneira diferente, né? E isso é o que a gente realmente chama de fator de empacotamento, né? Se vocês colocarem em esferas, tentar colocar isso dentro de um cubo, eles vão se empacotar de maneira diferente. Transformações, pessoal. Alotropia ou transformações polimórficas. O que é isso? O que alotropia ou transformação polimórfica? Nada mais é, pessoal, do que eu transformar a minha estrutura cristalina modificando, por exemplo, a temperatura. Então, no meu metal, eu vou ter uma estrutura X, né? Se eu aquecer, pegando o metal aí, pessoal, porque vai ser o foco do nosso estudo, que é o material cristalino. Se eu aquecer esse material, é possível alguns deles trocarem a posição dos átomos simplesmente com a troca da temperatura, certo? Sem eu precisar aplicar nenhuma força ali, o ordenamento vai se alterar devido à modificação da temperatura. Então, o exemplo mais clássico, que é onde a gente vai mais estar utilizando, seria justamente o aço, onde eu tenho cúbico de corpo centrado aqui, um aço 1020, um 1010, por exemplo, 1045, tá? Gurizada aí que já ajuda os pais, já ajuda os tios, aí, já trabalha um pouquinho com metalurgia, um 1045, por exemplo, na temperatura ambiente, ele vai ter cúbico de corpo centrado. Mas se eu aquecer ele até seus 900 graus, por exemplo, né, 1045 nem precisa tanto, né, 1850 graus, ele vai simplesmente tomar outra configuração, ele vai modificar o posicionamento dos átomos dentro dele. Vai chegar a ser cúbico de face centrada. Pessoal, isso aqui é chave para a gente entender o que a gente chama de
tratamentos térmicos nos metais, certo? Os tratamentos térmicos dos metais, eles se utilizam dessas transformações que ocorrem nos metais, tá? E eu vou fazer alterações na estrutura do material e nas propriedades deles. Por exemplo, aquecer o material e resfriar rápido. Aquecer e resfriar muito lento. Vai modificar muito a estrutura do material, tá? Isso também pode acontecer no caso do grafite e diamante, mas aí, com relação à pressão e temperatura, também é possível eu fazer diamante artificial. Sim, é possível, né? Que isso ocorra. Tá certo, pessoal? Mas não teria a mesma resistência que um original, né? Sim, teria. Sim, teria. Então, os diamantes utilizados ali, inclusive para fazer ensaios de dureza, ensaios de resistência, scratch test, por exemplo, fazer o teste do risco em filmes colocados em superfície de aço, eles são feitos artificialmente, tá? E tem mesmo a resistência. Talvez não tenha o mesmo valor, né? A questão da gema, mas eles têm sim as mesmas propriedades e as mesmas resistências. A mesma resistência. Interessante. Isso aí. Então é possível, sim. Claro que é um processo que também não é um processo tão barato, porque você vai ter que aquecer, botar muita pressão. Então o custo para fazer ele também não é um custo assim tão barato, né? Não sei se eu tenha... Vou fechar a câmera rapidinho aqui, pessoal. Eu vou ver se eu acho alguma coisa que não é diamante, mas é parecido com diamante, né? Dentro da estrutura tem diamante, só que vocês não vão conseguir ver. Só um pouquinho, pessoal. Vou ver se eu acho um filme de DLC meu aqui. Pronto. Então aqui eu tenho uma amostra. Aproveitando a pergunta da colega, olha só, isso aqui é um filme de DLC, tá? Então, nesse material aqui, na verdade, não é a estrutura cristalina, o que tem aqui na superfície, é uma estrutura amorfa. Mas por quê? Porque eu tenho, na verdade, uma mistura muito pequena ali, uma mistura muito grande, perdão, mas numa ordem muito pequena. Então, como se eu tivesse diamante e grafite muito pequenininho ali dentro do material, tá? Partículas muito pequenas, vamos colocar assim, não são partículas, mas seriam pedaços muito pequenos de diamante e grafite na estrutura do material, tá? Então, a parte que é diamante, ela tem a mesma dureza do diamante que é encontrado na natureza. E é um diamante artificial, tá? Então, isso aqui é feito de forma artificial. Então, esses filmes aqui eu fiz no meu doutorado lá na Alemanha, certo? São filmes de DLC, certo? Para quem tiver curiosidade, eu quero ver se eu coloco algum material ali para vocês, só que eu não quero confundir a cabecinha de vocês, tá, pessoal? Vamos por partes, mas talvez aguçar a curiosidade, certo? Posso fazer uma pergunta referente ao diamante? Sim. Eu tenho uma dúvida de como que ele é moldado, se ele é um dos materiais mais resistentes que tem. Altas pressões e altas temperaturas. Tá? No caso ali, o diamante natural, ele advém da onde? De altas pressões, altas temperaturas de carbono no subsolo, né? Lá no subsolo do nosso planeta. Então você tem muita pressão e muita alta temperatura, e aí você forma esse diamante, tá? Nesse caso aqui, as partículas de diamantes aqui formadas, elas são devido ao impacto,
né? Basicamente, eu evaporo o carbono e jogo ele contra o metal com muita velocidade, vamos dizer assim. E essa velocidade, esse impacto muito grande vai fazer com que as ligações ali sejam do tipo SP3, que são ligações características do diamante, certo? Sim. Seria mais ou menos, a grosso modo, seria isso. Então, para fazer o diamante, no caso o natural, né, seria alta pressão e alta temperatura. Pessoal, realmente nos estendemos um pouquinho aqui, né? Nos estendemos um pouquinho. Eu não gosto de começar uma aula do zero, assim, sempre busco um pouco. Na aula que vem, a gente vai buscar um pouquinho, retornar um pouquinho esse conhecimento, isso que a gente está estudando, e vamos avançar um pouquinho mais. Um pouquinho mais, não. Já vamos entrar ali na parte dos defeitos da estrutura cristalina, que a coisa vai ficar realmente legal e vocês vão entender por que materiais se deformam, o que acontece dentro dos materiais. Perfeito, pessoal? Obrigado pela participação de todos. Tudo certo, professor. Vou aproveitar para tirar algumas dúvidas aí que vocês têm, pessoal. Professor, tem que colocar presente no chat? Eu pego por quem está presente aqui, pessoal, tá? E por quem está acompanhando as aulas, entregando as atividades. Então, atividade 1, pessoal, parte dela já está ali no Moodle, viu? Se o pessoal me pergunta. Oi? Eu estava olhando de antes se já postou a atividade. Né? Sim. A primeira parte vocês já podem fazer, tá, pessoal? Depois vocês entregam só a segunda parte. Entreguem junto, mas vocês podem fazer separado, entreguem junto a primeira e a segunda parte juntas ali, tá? Ah, tá. Ontem a gente tinha visto que tinha uns slides, daí eu pensei assim, meu Deus, para quando que é essa atividade? E a gente não tinha visto que já tinha prazo de entrega, né? A gente tá com medo de não ter feito e ter para entregar já. Sim. Olha só, pessoal, então assim, ó, eu deixei o prazo para, sem ser semana que vem, a outra, atividade 1, tá? Então ela tá por dia 8 de setembro. Então, já na próxima aula, vocês já vão ter condições de fazer a segunda parte ali da atividade, tá bom? Tá bom. Tá? E com relação à atividade 2, pessoal, o que eu vou propor para vocês? Tá? Eu vou designar para vocês, vocês façam uma estrutura cristalina, simplesmente, tá? Ah, professor, não tenho, de repente, recurso para comprar, coisa assim, apesar de que o custo é bem baixo, né? Eu vou designar uma atividade escrita, não vai se prejudicar, ninguém vai se prejudicar com relação a isso. A ideia, pessoal, é que tornar a disciplina mais atrativa para vocês e menos punitiva, tá? Que vocês aprendam mais do que, enfim, claro, não deixem a corda afrouxar, tá? Participem das aulas, façam atividades, mas longe de fazer grandes cobranças além do que vocês podem estar apresentando, tá bom? Isso aí são bolinhas de isopor, né, professor? Isso aqui eu comprei bolinhas de isopor, tá? E pintei com tinta guache, até ficou meio mal pintado aqui, ó. Tem que dar uma segunda mão, né? E... Daqui parecia até que eram uns brilhos. Ela tá molhada aqui ainda. Mas dá para fazer até com folha de caderno, né? Se for fazer um que nem esse, amassar a bolinha. Acho que não vai ficar tão bacana, será que vai? As bolas de isopor é melhor. Na criatividade. Mas acho que com as bolinhas de isopor fica mais bonito. Eu gastei assim, ó, pessoal, acho que foi R$13 nas bolinhas, e aí comprei uma tinta guache também ali. Deu R$10. E eu prendi com um palito, tá? Eu já fiz um trabalho parecido com esse, professor. Legal. É bem fácil. Então, e é barato o isopor. Dá R$10, né? Mas quem não quiser fazer, de boa, tá? Vou colocar uma atividade paralela ali. Tá bom então, pessoal? Então, muito bom estar com vocês mais uma vez. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês sempre, tá? Então, bons estudos e bom trabalho. Que a gente se estender um pouquinho mais hoje. Beleza, tchau. Professor, obrigado. Valeu. Valeu, professor. Obrigado. Tchau. Tchau, professor. Tchau.